Bom dia e bem-vindos à aula de segundo ano. Eu sou a Juliana Nadeu, sua professora e apresentadora dessa aula de língua portuguesa. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, estou vendo aqui no nosso chat. Vocês estão tendo um spoiler dos nossos bastidores. Olha que interessante, professores! Na aula de hoje, os alunos do segundo ano vão aprender na prática como funciona um telejornal de televisão. E já tiveram esse spoiler aí dos bastidores. Como vocês já sabem, eu continuo transmitindo as aulas da minha casa, mas logo estarei aí no estúdio junto com vocês. Tudo bem? Então, bom dia a todos! Vamos retomar aí os nossos combinados para a aula, tá bom? Criançada, encontre um lugar sossegado e confortável da sua casa para assistir a aula do Centro de Mídias, tá bom? Não vale jogada da cama, nem no sofá. Isso não ajuda você a prestar atenção. E hoje, a atenção de vocês vai ser essencial na aula, tá bom? Separem o material, lápis, caderno e borracha para vocês poderem fazer as atividades junto comigo durante a aula. Tudo bem se vocês não conseguirem fazer a atividade ao mesmo tempo que eu. A aula fica gravada e é transmitida pelo YouTube, Facebook do Centro de Mídias e repositório de vídeos do aplicativo. E o material que a gente vai utilizar está lá também. Essa aula de hoje é baseada numa atividade do Ler e Escrever, do projeto Animais do Pantanal, atividade 6B. Está um pouquinho atrasada a fala, porque nós estamos usando um aplicativo de transmissão para que eu possa fazer a aula da minha casa e às vezes precisa ter essa adequação com o estúdio. Mas fiquem tranquilos, está tudo bem, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos analisar um telejornal infantil. Eu vou pedir para o oráculo mostrar a nossa habilidade de hoje. Nós vamos trabalhar com a EF15-LP13. Identificar a finalidade comunicativa de gêneros textuais orais em diferentes situações comunicativas, por meio de solicitação de informações, apresentação de opiniões, relatos de experiências, entre outros. Então, hoje nós vamos identificar a finalidade comunicativa de um gênero textual oral, que é um telejornal. Muito bem. E aí, galerinha? Vocês assistem televisão junto com a sua família? Comentem aí para suas professoras o que vocês mais gostam de assistir na televisão. Além das aulas da Pro Juliana do Centro de Mídias, é claro. Coloquem aí o que mais vocês gostam de assistir na televisão. Vamos lá? Bom dia, professora da Escola Jornalista Francisco Mesquita. A professora Márcia trazendo aí que as crianças gostam de assistir seriados, filmes de aventura. A Pro Alessandra dizendo que as crianças gostam de documentários, esportes. Vamos lá, quem mais? Documentários. Filmes de ação, filmes. Romance. Telejornal, um pouquinho de tudo, desenhos. Documentários de bichos em extinção, Cidade Alerta, até o nome do programa colocaram aqui, olha lá. Animes, fatos reais e documentários. O Miguel, oi Miguel, gosta de assistir séries, desenhos, muito bem. E vocês já assistiram telejornal junto com a sua família? Como é o telejornal que vocês assistem junto com a sua família? Olha o pessoal da escola Eunice Laureano participando aqui da nossa aula. Como são os telejornais que você assiste com a sua família? A Ana gosta de assistir o filme.
como são apresentados os telejornais que vocês assistem com a sua família? Eles são longos? São curtos? Que hora do dia passa esse telejornal? Olha lá, a professora Gláucia trazendo que os telejornais trazem informações. Que tipos de informações? O James disse que assiste os telejornais à noite. As professoras, professor Marcelo dizendo passa o dia todo. Vamos ver. Notícias em tempo real. Tudo bem. Jornal ao meio-dia. Adoro o jornal do futebol. Então, passa jornal durante todo o dia. Como eles são apresentados? Geralmente tem um apresentador que fica sentado atrás de uma bancada, igual essa que a gente tem aí no estúdio. E ele vai lendo o texto ali na frente dele, né? Que aparece na câmera, ou ele está segurando uma fichinha, igual a gente segura aí no centro de mídias, para eles não esquecerem nenhuma informação, não é verdade? E ele vai chamando aí as reportagens, os repórteres que estão ao vivo ou com reportagens gravadas para informar a população aí da manchete da notícia que ele deu. Então, agora eu vou pedir a ajuda de vocês, criançada, porque nós vamos analisar um telejornal infantil muito legal e muito interessante que passa aqui na telinha da televisão, tá bom? É o Jornal do Quintal da Cultura. Hoje nós vamos assistir aí um episódio, um trechinho do episódio do Jornal da Turma do Quintal da Cultura, com o Ludovico e a Doroteia, e depois a gente vai conversar sobre ele, tá bom? O vídeo tem 3 minutinhos, não é intervalo, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá, Oráculo? Pode passar o vídeo. Muito bem, então. Agora o Oráculo vai apresentar pra gente o vídeo com a turminha do Quintal da Cultura, tá bom? E eles vão... Foi um jornalzinho que eles fizeram durante o período de confinamento, tá bom? Olá, telespectadores! Começa agora a primeira edição Vocês estão vendo especial bem no do cantinho aí, tá? Jornal do Quintal. Diretamente daqui, da nossa casa, com notícias fresquinhas do mundo da imaginação. Quarentena no Reino Encantado. A fada madrinha acaba de anunciar que vai usar a sua varinha mágica para fazer máscaras para todos os habitantes do reino. Ai, que linda! E para fazer as entregas, ela conta com a ajuda do recém-inaugurado serviço de entregas da Chapeuzinho Vermelho. Uau! Para mais notícias dos contos de fada, vamos entrevistar a grande guardiã das histórias, ela mesma, Dona Carochinha! Alô, Dona Carochinha! Alô, quem fala? Como que fala? Ela não tá somos nós, Dona Carochinha, nós do Jornal do Quintal. A senhora prometeu dar uma entrevista hoje, lembra? Ah, é verdade! Já ia me esquecendo. Com licença, deixa eu me arrumar rapidinho. Não precisa. É pelo telefone. Relaxa, tá ótima. Ah, tá! Ufa! Que bom! Porque eu ainda estou de pijama. E sabe como é, né? Trabalhando em casa, às vezes, a gente até esquece de trocar de roupa. É isso aí, é o home office. Dona Carochinha, olha, responda pra gente como estão as coisas aí no mundo dos contos de fadas, Dona Carochinha. Por aqui está tudo bem. Até o lobo mau já está respeitando a quarentena. Só sai de casa quando precisa e sempre de máscaras. Nossa, menina, até o lobo mau. Sim,
Sim, e os 3 porquinhos finalmente podem dormir sem medo. Sem medo de ter a casa soprada para longe. Pelo jeito, são boas notícias que a senhora traz aí do mundo dos contos de fadas. E pelo visto, eu acho que todos os personagens estão passando este momento tranquilamente, é isso mesmo? É, mais ou menos. Também tem muita confusão, sabe? A Branca de Neve que o diga. Acontece que agora que os 7 anões não estão mais saindo para trabalhar na mina, eles passam o dia todo bagunçando a casa, vê se pode. Gente, mas assim não dá, né? Com esses 7 bagunceiros em casa, fazendo tudo isso, coitadinha da Branca de Neve, não é? O pior é que eles deixam todo o trabalho de arrumar a casa para ela, coitada. Mas ela já falou, ou dividem as tarefas por igual, ou a Branca de Neve vai passar uns tempos morando no castelo da Cinderela. Tomara que esses 7 anões tomem jeito, viu? Ei! Estamos torcendo. Bom, mas agora eu preciso voltar ao trabalho. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. Essa foi a nossa entrevista com Dona Carochinha, falando direto do mundo dos contos de fada. Muito bem, pessoal. Gostaram aí do vídeo? Ele não foi intervalo da aula, tá? Faz parte da atividade que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, eu passei para vocês um trechinho do Jornal do Quintal da Cultura, que foi gravado diretamente da casa dos apresentadores, tá bom? Porque estávamos todos confinados aí. Agora, baseado na atividade 6B do projeto didático Animais do Pantanal, do Ler e Escrever, volume 2, a gente vai realizar aí uma análise desse jornalzinho que nós acabamos de assistir. O James comentou para a professora dele que ele gostou muito, muito desse jornalzinho que ele já tinha assistido no programa de televisão. Então, se vocês quiserem continuar assistindo o videozinho do Quintal da Cultura, entra lá no YouTube do Quintal e assiste o vídeo na íntegra, tudo bem? Então, olha só, para analisar essa atividade, eu vou pedir que o oráculo mostre aí a tabela, para a criançada dar o print na tela, ou vocês podem pegar lá do Ler e Escrever, que é a mesma tabelinha, tá bom? E aí, vocês vão respondendo para mim, ou melhor, respondendo para a professora as perguntas dessa tabelinha e a gente vai conversando sobre ela, tá bom? Pode mostrar, oráculo, a tabelinha. Olha lá, qual foi a reportagem apresentada no Jornal do Quintal da Cultura? Como ele começou? A professora Rosana está só me lembrando que a atividade é a 6A, não é a 6B, tudo bem? Me desculpem, gente. Olha lá, a professora Joana já trouxe, pode passar um oráculo? Quarentena no Reino Encantado. Então, a reportagem apresentada no jornalzinho do Quintal da Cultura foi Quarentena no Reino Encantado. E quais foram os fatos e acontecimentos que foram noticiados dentro dessa reportagem? A Pro Joana está participando bastante, olha lá. Acho que ela conseguiu achar o meu material. Quem mais? O que foi noticiado nessa reportagem? Ela falou sobre 2 personagens. O Ludovico falou que era a fada madrinha. E o que a fada madrinha ia fazer? Olha lá, a professora Thaís trazendo também. A professora Paula. A fada madrinha ia fazer máscaras para todos os personagens. Isso aí, James, muito bem. E a Chapeuzinho Vermelho, o que ela ia fazer? A fada madrinha ia confeccionar as máscaras e a Chapeuzinho Vermelho ia entregar. Ela tem um serviço de entregas, ia entregar as máscaras no Reino Encantado. E aí, mostra lá, oráculo. Olha lá.
Fada madrinha vai fazer máscaras e Chapeuzinho Vermelho vai entregá-las. Muito bem. E aí, criançada, mas essa notícia ela foi produzida para quem? Quem assiste o Jornal do Quintal da Cultura? Quem assiste? Escreve aí para sua professora. Quem assiste o Jornal do Quintal da Cultura? Vamos dar uma olhada na resposta? Olha lá. As crianças que assistem o programa do Quintal da Cultura. Muito bem. E vocês perceberam que durante a reportagem teve aí uma entrevista, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá. Onde foi produzida essa entrevista? Olha lá, já foi até o spoiler aí. A entrevista foi produzida direto da casa dos personagens pelo telefone, tá bom? Então ela foi já lá no começo do jornalzinho, eles informam para todos, assim como eu informei no começo da aula, que nós estamos fazendo direto de casa por conta do confinamento obrigatório, né? E aí, quem foi entrevistado pelo telefone? Quem foi entrevistada? Explica aí para sua professora qual era a personagem que foi entrevistada. E aí? As pros já estão colocando as respostas aqui. Os alunos estão escrevendo para elas, então, né? Pode passar, Oráculo. Quem foi entrevistado foi a Dona Carochinha, que é aquela personagem guardiã das histórias. É uma baratinha que conta histórias, não é verdade? E aí ela trouxe, olha lá, o Miguel Martins participando com a professora Ana Paula e comentando que quem foi entrevistado foi a Dona Carochinha. Muito bem. Ela que é a guardiã das histórias do Reino Encantado. Então ela comenta lá sobre o Lobo Mau, a Branca de Neve, Cinderela, tudo, né? E as outras duas perguntas que a gente tem aí. Quem era o repórter? Quem era o repórter? O repórter foi aquele que reportou, que apresentou a reportagem, trouxe a reportagem para o jornal, né? Pode mostrar o Oráculo. Olha lá, o repórter, na verdade, aí os dois foram repórteres, que foram o Ludovico e a Doroteia. E a pergunta final, quem era o âncora? O que significa âncora num telejornal, galera? Explica aí para sua pro. Quando a gente fala, ele é o âncora do telejornal. Tipo, tem âncoras bem famosos que todo mundo conhece. O que o âncora faz no jornal? Deixa eu ver, olha lá, as professoras estão respondendo. Deixa eu ver se as crianças conseguiram pensar. Ah, olha lá, ele é o apresentador do jornal. É o apresentador, o cara que fica no estúdio, na bancada. Às vezes são um âncora, às vezes são dois âncoras, né? No nosso caso, eram dois âncoras. Pode passar, Oráculo. O Ludovico e a Doroteia. Muito legal. Esse telejornal é muito interessante e depois tem outras notícias bem legais. Vocês podem procurar no YouTube o canal do Quintal da Cultura e vasculhar lá, encontrar o jornalzinho e vários outros vídeos interessantes, tá bom? E aí eu queria que vocês me dissessem, vocês perceberam que o Ludovico e a Doroteia estavam seguindo um roteiro? Eles não estavam falando coisas improvisadas. Tudo que eles falaram estava anotado na fichinha. Vocês já repararam? Conseguiram ver que o jeito deles falarem, usando o roteiro, é diferente do jeito que a gente fala normalmente numa conversa? Esse roteiro, olha lá, a professora Maísa dizendo, o roteiro é planejado e escrito nas fichas. No caso dos telejornais bem famosos, como os que passam até aqui na TV Educação de vez em quando,
tem até embaixo da câmera uma telinha onde fica passando o texto que o apresentador deve falar. Isso chama GC. Os professores do Centro de Mídias às vezes tentam usar, mas a gente ainda não tem muita prática com esse instrumento. Então, a gente utiliza as fichinhas. Nos telejornais, eles usam esse GC e também as fichinhas. E como vocês estão dizendo, as professoras estão dizendo aí, desculpa, estão me corrigindo aqui, não se chama GC, se chama TP. Alguém vai me traduzir porque aqui é TP. Teleprompter. Esse é o nome. GC acho que é o que aparece aqui embaixo. A Pro Juliana é péssima. Muito bem. Então, para falar tudo que eles falam no jornal, eles planejam esse texto. E esse texto não pode ser escrito de qualquer jeito. Ele tem uma técnica especial para ser escrita. Precisa ser um texto sucinto, quer dizer, curto, que traga todas as informações da notícia, as principais informações da notícia, e que chame a atenção do telespectador. Porque senão, ninguém quer assistir um programa que não chama a atenção, não é verdade? Então, vamos dar uma olhadinha aí nas características de um telejornal. Olha só que a professora levantou. Telejornal são programas que duram entre segundos e horas. Então, podem ser um plantão televisivo, se acontece alguma coisa que precisa ser noticiada naquela hora e dura alguns segundos, ou podem durar algumas horas, quando a gente tem uma situação muito urgente, emergente, e aí fica aquele plantão mais longo. Os telejornais divulgam notícias de variados tipos e associam a fala do apresentador e do repórter com imagens e sons. A narração do jornal inteiro, ela é feita por um apresentador, como vocês já falaram aí, que é o âncora. Ele que chama as reportagens, ele que dá as notícias e ele vai dando o tom do jornal. Os telejornais, eles podem fazer parte da programação normal de um canal de televisão, como é o que a gente assiste de manhã, na hora do almoço, no fim da tarde, no fim da noite, ou também podem interromper algum programa com plantões de notícias. E quando a gente escuta uma musiquinha de plantão na televisão, a gente já fica assim apreensivo, tá bom? E o texto que é elaborado para os telejornais é diferente de um texto elaborado para um jornal impresso, que traz muito mais detalhes e relatos do que aconteceu. Como o telejornal utiliza aí sons e imagens, ele também deve associar, que nem a gente estava conversando sobre os textos multissemióticos que utilizam outras estratégias aí, né? Eles também devem se aproveitar disso. Então, o texto falado não precisa trazer tantas informações, porque as imagens e os sons nos ajudam a entender o que está acontecendo também. Muito bem, pessoal. Adorei a nossa aula de hoje e a participação de vocês. Eu quero deixar como um desafio aí. Vamos lá, Oráculo? Assiste outro telejornal infantil na internet, na televisão, e verifique se o que a gente estudou hoje está presente nesses telejornais aí. Compartilhem as suas conclusões com seu professor e colegas nas redes sociais, utilizando a hashtag EuNoSeiMSP. Pode marcar a professora Juliana, que eu fico muito contente de ler as atividades de vocês. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Amanhã tem mais. Avaliem aí a nossa atividade de hoje. É muito importante para mim e para vocês. E eu espero vocês na nossa aula de amanhã de língua portuguesa. Muito obrigada. Beijinhos e até mais.